Olá, tudo bem com você? O Ação Parlamentar de hoje está chegando com muita informação sobre o trabalho da Câmara Municipal e também com histórias da nossa cidade. Veja o que é destaque por aqui. Entenda como funcionam as sessões de quinta-feira, o dia dedicado à votação dos projetos. Saiba como o processo que é feito em plenário garante a transparência nas decisões que impactam diretamente a sua vida. Alerta de estiagem. Com a chegada do tempo seco, a Comissão de Meio Ambiente reforça as ações de conscientização contra as queimadas. Veja os dados e as estratégias para proteger as nossas áreas verdes durante o inverno. Da Itália para o centro de São José. O quadro Nomes da Cidade revela a trajetória de Alfredo Asdente, imigrante que ergueu o primeiro prédio residencial da cidade e marcou o desenvolvimento joseense. Fique com a gente, a edição do Ação Parlamentar de hoje está apenas começando. A gente começa o Ação Parlamentar de hoje mostrando os bastidores e também o ritual das sessões de quinta-feira, o dia em que os vereadores se dedicam a votar os projetos em plenário. Mas antes de um parlamentar apertar o botão da votação, o processo inclui a leitura da pauta, discussões, busca por consenso e regras rígidas de transparência. Vamos entender tudo isso na matéria do repórter Paulo Ricardo. Sejam bem-vindos à sessão de quinta-feira. No Legislativo, esse dia tem um peso especial. É nele que ocorrem as sessões dedicadas aos projetos mais complexos, que impactam diretamente a vida da população. Desde projetos de lei e resoluções, até decretos legislativos e propostas de emenda à lei orgânica. São matérias que exigem atenção redobrada. São projetos mais densos, que precisam uma atenção maior, geralmente uma discussão maior, um estudo e às vezes tem debates a respeito do projeto. Então é um dia realmente destinado para esses projetos porque são mais pesados. Na terça-feira a gente vota a indicação e requerimento, claro que às vezes também tem alguns debates, mas geralmente é mais tranquilo e depois tem o pinga-fogo, é outra dinâmica. Na quinta a gente vota projetos do Executivo, projetos de outros vereadores, na quinta-feira. Mas antes da sessão começar, é esse documento que organiza todos os assuntos, a pauta. É nela que estão os processos que serão debatidos, desde os que entram em tramitação até os que já podem ser votados pelos vereadores. A sessão começa com a ordem do dia. O primeiro secretário faz a leitura dos novos projetos que vão iniciar a tramitação na casa, abrindo os prazos para análises de comissões e apresentação de emendas. O regimento interno determina que a pauta seja distribuída com 24 horas de antecedência, mas o andamento pode sofrer alterações de acordo com a vontade do plenário. Durante a sessão, os vereadores também se organizam para discutir os projetos que serão votados. É um momento de buscar apoio. E uma das formas é se inscrever para falar no processo, apresentando, muitas vezes por meio de vídeos ou slides, as explicações e a importância da proposta legislativa. Além dos debates em plenário, também acontecem conversas entre os vereadores para construir consensos e buscar apoio às matérias em análise. Aqui no plenário, cada vereador vota em uma base individual. Durante o período de votação, é possível acompanhar quantos votos foram registrados. Já ao final do processo, o telão apresenta quem votou a favor e quem votou contra, garantindo a transparência.
Você aperta sim ou não, vota contra ou a favor, é registrado. Claro que pode acontecer de votar errado, né? E depois que passou não dá para voltar atrás, você justifica. Se eu errei, ó, eu votei errado e tal. Mas isso deu mais transparência, até mais tranquilidade para a gente votar e saber quem votou e quem não votou em determinado projeto. Para aprovar a maioria das leis comuns, exige-se o voto favorável da maioria dos vereadores presentes. Logo após a revelação do resultado, uma ferramenta institucional garante que o eleitor entenda o posicionamento do seu representante, a justificativa de voto. Todos os vereadores podem justificar porque votou a favor ou porque votou contra, né? Justificando, exatamente a palavra, justificando, dando um parecer, dando uma explicação do porquê votou a favor ou contra determinado projeto. É interessante porque aí você, o munícipe que acompanha, sabe, olha, votou a favor por causa disso, votou contra por causa disso, e aí acompanha o trabalho do seu parlamentar. Mas nem todos os projetos seguem a mesma regra. Matérias mais específicas, como alterações na lei orgânica do município, exigem um número maior de votos favoráveis e podem passar por mais de uma votação antes da aprovação final. Mas o ciclo de uma lei não termina quando a sessão acaba. Após a aprovação e a sanção do Executivo, o trabalho legislativo entra em uma de suas fases mais importantes: garantir que o texto aprovado no papel se transforme em realidade nas ruas. Tem os projetos dos vereadores, tem os projetos do Executivo. Em todos a gente acaba acompanhando, porque impacta qualquer projeto que é votado aqui, impacta no munícipe, né? E a gente quer que melhore a vida das pessoas da nossa cidade. Então a gente acaba acompanhando e questionando depois o porquê que não está funcionando, porquê que não foi implementado, ou porquê está desse jeito, está meio, né? Foi feito pela metade. Então a gente acaba continuando o nosso trabalho, fiscalizando a lei que foi aprovada aqui na casa. Como você viu, são vários ritos nas sessões de quinta-feira e é muito importante entender tudo isso para que você, eleitor, saiba como os seus representantes se posicionam no plenário. Ainda aqui na Câmara Municipal, a gente fala agora sobre o trabalho das comissões. Com a chegada do inverno e a queda na umidade do ar, o tempo seco acende um alerta para as queimadas, um problema que ganha atenção especial da Comissão de Meio Ambiente. Mais do que fiscalizar, a função dos vereadores é também conscientizar a população sobre os riscos desse período de estiagem. Com a chegada do inverno, vem também a temporada de pouca umidade. O tempo seco, especialmente para a comunidade rural, acende o alerta da estiagem. Para a Comissão do Meio Ambiente da Câmara de São José dos Campos, o assunto requer debates e campanhas de conscientização junto à população. A gente utiliza os espaços que a gente tem de mídia para estar divulgando que é proibido, né, jogar pituca, que é necessário fechar a torneira para escovar os dentes e tudo mais. Uma série de itens que faz parte de um processo que é educação. A vereadora Amélia Naomi é membro da Comissão do Meio Ambiente. Ela acompanha o grupo ao lado de Carlos Abranches, o relator, e Tomás Henrique, presidente. Como aponta a parlamentar, o grupo deve discutir medidas preventivas para os impactos da estiagem, a exemplo das queimadas. Dados da Secretaria de Proteção ao Cidadão mostram que de 2024 para 2025, os registros de focos de incêndio em vegetação caíram cerca de 23%. No entanto, a pasta ressalta a importância de seguir o monitoramento. A gente tem que se precaver, né, porque o período da estiagem começa agora realmente, né, com o período de seca aí também, folhas secas ou qualquer fagulhas podem, né, gerar aí algum tipo de incêndio. Então, realmente tem diminuído o número de reclamações, mas a gente vai fazer esse acompanhamento para que casos não ganhem proporções grandes aqui na cidade. Com a chegada do período seco, a Defesa Civil realizou recentemente um treinamento em parceria do Corpo de Bombeiros, focado em ações para a contenção de queimadas em vegetação.
A gente sabe que São José dos Campos, territorialmente dizendo, aí, a zona rural da nossa cidade é maior do que até a própria parte urbana, então a gente tem que ter esse cuidado realmente aí. Então foram ministrados aí treinamentos para voluntários da Defesa Civil, para que possam nos auxiliar também durante esse período, para que a gente não tenha ocorrências do nível que a gente já teve no passado. A gente poder fazer o pronto atendimento e ser rápido ali também vai fazer a diferença para que queimadas não se prolonguem aí durante esse período de estiagem. Uma análise da Rede Mundial de Atribuição, a organização que estuda mudanças climáticas, mostrou que só nos primeiros 4 meses de 2026, 150 milhões de hectares de vegetação já foram queimados no planeta. O montante equivale ao território do estado do Amazonas. Em São José dos Campos, a Câmara já aprovou projetos com foco na conscientização do tema, como o Agosto Cinza, incluído no calendário oficial, como mês de combate às queimadas. Em tempos de emergências climáticas, a Comissão do Meio Ambiente defende a ampliação do debate sobre o tema, além de ações educativas. A Comissão de Meio Ambiente é uma das comissões que tem dialogado muito com os setores. Então, o nosso trabalho é conscientizar, organizar, mobilizar. Estudos como o do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais mostram que mais de 90% dos incêndios são causados por ações humanas. Justamente por isso, a Comissão do Meio Ambiente e outras instituições do poder público destacam que o combate às queimadas precisa ser realizado em conjunto com toda a sociedade. 156 é um instrumento importante que as pessoas podem denunciar e ficar registrado. A gente pede a conscientização por parte da população e que também ela participe, né, nos comunique, faça ali a sua ligação para a Central 153 ou 193 do Corpo de Bombeiros e faça ali a denúncia caso veja alguém contribuindo para que essa ação ganhe grande proporção também. Com certeza, a prevenção é sempre o melhor investimento para a segurança da nossa cidade. O trabalho da Comissão de Meio Ambiente nessa conscientização com os perigos que as queimadas trazem para a nossa população é de fato fundamental. A gente vai agora para um rápido intervalo no Ação Parlamentar e na volta tem o nosso quadro Nomes da Cidade. Não saia daí! O quadro Nomes da Cidade de hoje veio até o Jardim das Indústrias para contar a história de Alfredo Asdente. Esse homem foi de combatente na Segunda Guerra a pioneiro na construção civil, uma trajetória que hoje dá nome a essa avenida. No centro da cidade, um edifício chama a atenção, não só pela arquitetura, mas também pela história. O San Marco foi o primeiro prédio residencial construído em São José. Inaugurada em 1970, a obra levou a assinatura de Alfredo Asdente, um imigrante italiano que escolheu a cidade para construir a própria vida. Foi um marco na cidade e incrível o que eu vou te dizer. Até hoje, numa cidade que deve ter aproximadamente quase 1000 prédios, ainda é um prédio icônico. É uma marca de arquitetura, é um marco de arquitetura esse edifício. São linhas moderníssimas que até hoje, mais de quase 60 anos depois, ainda é um edifício de arquitetura brilhante. E aí começou. Aí eu entrei na empresa, nós criamos uma construtora e de lá para cá, até 1991, nós construímos, eu e papai, exatamente 20 prédios nessa cidade. A obra é um símbolo de uma nova fase de crescimento urbano em São José. O filho conta que desde que chegou ao Brasil, Alfredo aproveitou o momento para empreender. Era uma São José bem diferente. Devia ter aproximadamente uns 70 mil habitantes. Você compara com hoje, né? Era uma cidade ainda crescendo. O CTA já tinha se instalado aqui em 48 e meu pai veio da Itália em 54 para abrir um restaurante aqui em São José dos Campos. O primeiro restaurante da Dutra. Naquela época, a Dutra, que era uma pista só, não tinha restaurantes, incrível, né?
e foi o primeiro restaurante. E deu muita sorte, porque naquela época veio para São José 2 grandes fábricas, a Ericsson e a General Motors. Aí o movimento foi fantástico e o restaurante cresceu. Além das construções, o nome dele também entrou para a história da cidade. Em 1996, a contribuição para o desenvolvimento de São José foi reconhecida pela Câmara e ele recebeu o título de cidadão joseense. E em 2017, a partir de um decreto municipal, essa passou a ser a Avenida Alfredo Asdente. Uma avenida muito bonita, grande, quase 3 quilômetros, que era a Via Oeste. Hoje chama-se Avenida Alfredo Asdente. Ela começa ali na Farmaconde e vai até a Bayer. Uma avenida muito bonita, muito larga. Foi o ápice do reconhecimento do papel de Alfredo Asdente aqui em São José dos Campos. Depois de mais de 6 décadas em São José, Alfredo Asdente faleceu em 2016, aos 94 anos. Hoje, o sobrenome permanece nas memórias dos joseenses e no orgulho da família. O legado que Alfredo Asdente deixou para essa cidade é muito grande. Inicialmente, um legado de pessoa humana, de personalidade humana muito grande. Meu pai, ele era amigo de todos. Papai não tinha inimigos, papai não tinha gente de que não gostasse dele. Era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito afável, uma pessoa que não discutia. A gente até em família sempre dizia que a vocação do papai era para ser juiz, de tanta noção de justiça que ele tinha quando ele abordava todos os aspectos da vida humana, num comércio, numa compra, numa venda, numa discussão. Ele era sempre muito respeitado por isso. Esse é o primeiro legado de personalidade humana que ele deixou. A segunda é o legado econômico. A ideia de que você trabalhando, de que você colocando todo o teu afinco, toda a tua criatividade, todo o teu desejo de crescer, prosperar e enriquecer, você consegue. Alfredo Asdente ajudou a erguer a identidade vertical de São José. Por isso, essa homenagem a quem contribuiu tanto com o desenvolvimento da cidade é muito merecida. E essa edição do Ação Parlamentar fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais histórias da nossa cidade e também com informações do Legislativo. Até a próxima. Tchau, tchau.